Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que estejam muito bem. Então vamos lá, vamos para mais uma aulinha de história com o professor Pedro, aqui nossa quinta aulinha aqui através do YouTube. Então vamos dar continuidade ao assunto iniciado na semana anterior, certo? Um conteúdo que eu propus que a gente avançasse pelo Google Meet, só que vocês estavam com algumas dúvidas acerca dos conteúdos anteriores, então a gente destinou o tempo para tirar as dúvidas que se tinha até então. Então, vamos continuar por aqui agora o nosso conteúdo, certo? Então, nós estamos falando sobre o Brasil, a crise do sistema colonial na América Portuguesa, certo? América Portuguesa, América colonizada por Portugal. Principal país, o Brasil, né? Então, é só lembrar dessas pequenas noções, é só ir conectando um ponto com o outro. Então, a gente estudou na aula anterior do YouTube, né, na semana passada, sobre o período pombalino, né? O período no qual o Marquês de Pombal, lá em Portugal, ele fica responsável para tomar conta de todas as colônias dos domínios de Portugal, certo? Vocês lembram disso, né? Então vamos lá, vamos avançar. Então, para a gente entender essa crise do sistema colonial, do período em que o Brasil estava enquanto uma colônia de Portugal, nós temos que entender o que era que estava acontecendo aqui no Brasil para futuramente a gente entender o advento da independência do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que compreender como era que estava o Brasil no século XVIII, né? Porque essa crise do sistema colonial, ela vai estar justamente aí no século XVIII, que é entre o ano 1700 e o ano 1800, né? Século XVIII é isso, entre o ano 1700 e 1800, vocês sabem disso. Então, como que estava o Brasil nesse período? Lembrem, vamos anotar cada ponto por ponto. Anotem junto comigo, pessoal, para não se perder. Presta muita atenção para não se perder. Vamos lá. Como é que estava o Brasil nesse século XVIII? Primeiramente, o Brasil, um pouco antes disso, numa região onde hoje a gente conhece como Minas Gerais e São Paulo, que antigamente era uma região conhecida como Minas de Ouro, essa região, onde foi descoberta várias e várias minas de ouro, ela começou a ser habitada por muitas pessoas, né? Porque o ouro, como vocês sabem, sobretudo hoje, é um mineral extremamente precioso e muito caro. Então, se descobriram várias minas de ouro, significa que muitas pessoas passaram a ir para lá minerar, né? Extrair o ouro dessas minas. Então, muitas pessoas dessas iam escravizadas, né? Para trabalhar, claro, para seus proprietários, mas também muitas pessoas iam lá voluntariamente para procurar o ouro para si mesmas. Então, o período aurífero lá em Minas Gerais começou a gerar a movimentação de várias pessoas indo para essa região. Então, se tem muita pessoa na mesma região, qual é a tendência? Virem mais pessoas no intuito de abastecer essas outras pessoas que lá estão, né? E aí começa a se desenvolver o comércio nessa região das Minas Gerais, certo? Muita pessoa migrando para lá, então os comerciantes vão para lá para vender comida, para vender produtos de higiene, tudo isso que viesse a suprir as necessidades da população. Então começa aí a atenção do povo começa aí a se direcionar para essa região de Minas Gerais no século XVIII. Então, várias outras regiões do Brasil começam a focar também nessa região de Minas Gerais e destinar as suas especiarias para essa região daí. Então vamos lá. Primeiro ponto do Brasil do século XVIII, forte mineração na região de Minas Gerais. E essa forte mineração em Minas Gerais fez com que outros estados, como eu falei, direcionassem suas especiarias para Minas e também para o comércio externo. Então vamos lá. Como é que estava essa produção aurífera no século XVIII, né? Essa produção aurífera. Era tanto ouro extraído, que a média anual de ouro tirada da região de Minas Gerais era de mais ou menos 2,9 toneladas de ouro ao ano. É ouro demais, minha gente. Imagine aí, o que são 2 toneladas de ouro é muito ouro exportado por ano. Então toda parte desse ouro era comercializado aqui dentro do Brasil, também para fora do Brasil, e 20% desse ouro extraído no Brasil, lembrem disso, vou falar esse detalhe, anota aí, 20% de todo o ouro que era extraído no Brasil era mandado para metrópole, que era Portugal, né? Então, 20% do ouro, ou seja, 1/5 de toda a produção era mandado. Então,
essa tarefa de tirar 20% do ouro e mandar para lá é chamado de quinto. Anota aí, quinto, pagamento do quinto anual, certo? 20% da população. Só que certo, antes de a gente aprofundar essa questão do quinto, vamos lá. Como é que estava outras regiões do Brasil no século XVIII? A gente está querendo compreender como é que estava o Brasil nesse período, entre o ano de 1700 e o ano de 1800. Como é que estavam as outras regiões? Por exemplo, no Rio de Janeiro, que era outro estado, o Rio de Janeiro estava numa produção muito forte de alimentos. O Rio de Janeiro estava produzindo muito alimento, tanto para mandar para fora do Brasil, como também para abastecer a região de Minas Gerais também, que estava lá com grande população, um grande contingente populacional. Então, o Rio de Janeiro ele pega parte da sua produção de alimentos e vende para essa região das Minas. Rio Grande do Sul, que é uma região que se desenvolveu muito, por exemplo, a pecuária, vai mandar muito gado, muitos bois, muitas vacas para essa região de Minas. Além de boi e vaca, para a alimentação da população, tanto com carne e leite, também vai mandar muitos moares. Aí você diz, oxe, professor, o que são moares? O que será que são moares? Moares são aqueles conhecidos pela gente como mulas ou burros, né? Que é o cruzamento do jumento com a égua, que nasce um burrinho, aquela coisinha mais linda que tem, né? Então, o povo lá do Rio Grande do Sul conhece, por exemplo, como moares, certo? Então eles mandavam tanto também para alimentação, né? Para a produção de charque, como também para o transporte de carga, né? Eles eram excelentes, são animais muito conhecidos pela sua força. Então contribuíram muito nisso aí. E quem mandava para cá era o Rio Grande do Sul. Então, outras regiões, por exemplo, como São Paulo, tinha uma grande produção de açúcar, com o açúcar. Tinha uma grande produção de açúcar. Sobretudo, por quê? Porque a região onde era muito grande produtora de açúcar, que era a Ilha de São Domingos, né, que começou a entrar em declínio justamente com a Revolução Haitiana, deu lugar para que o estado de São Paulo, né, representando o Brasil, começasse a aumentar cada vez mais novamente a sua produção de açúcar. Então São Paulo estava produzindo muito, voltando aí a produzir muito açúcar nessa época. E também tinha a Bahia, que era uma grande produtora de tabaco, né? Então abastecia também a região das Minas e também as regiões do exterior com o tabaco produzido lá na Bahia. E também uma forte produção para o mercado externo, né? Então lembrem disso. Todos esses animais, esses alimentos produzidos no Brasil, lembrem sempre, pessoal, vão anotando aí, comércio interno e também para o comércio externo, para fora do Brasil. Então, essa produção também era destinada para outros países, principalmente para Portugal, né? Principalmente para Portugal, que recebia grande parte das especiarias. E também a Inglaterra foi uma grande compradora de coisas, justamente porque no século XVIII, o que é que acontece na Inglaterra? Revolução Industrial. Então precisava de matéria-prima e o Brasil foi um grande exportador dessas matérias-primas, né? Então, o contexto que essas matérias-primas vão traçando depois, a gente vai ver em outro momento, mas foquem nisso daqui agora. Então, além disso, estava aí um auge muito grande da produção, ou melhor, da comercialização de pessoas escravizadas, né? Dos africanos que vinham lá do continente deles, a África, e vinham para o Brasil enquanto escravizados e eram comercializados aqui dentro do Brasil e também para fora do Brasil, né? Então existia esse tráfico chamado de tráfico negreiro. Então o Brasil ele desenvolve essa produção de escravizados. Então as pessoas, os donos, os fazendeiros aqui que precisavam de escravizados, financiavam a viagem de outras pessoas para irem lá no continente africano capturar essas pessoas para escravizar. Isso precisava de quê? Precisava de substância, né? Precisava de alimento, precisava de suprimentos para bancar essa viagem, para ser possível sobreviver durante a viagem. Então houve muita essa movimentação do comércio interno em torno dessas coisas, dessas especiarias e todos esses fatores aqui citados. Dá teu print aí. Anota aí, faz a tua anotação, porque a aula não substitui a anotação que você faz aí, resumindo o teu capítulo, tá certo? E vai respondendo as questões também, pessoal. Então, esse era o Brasil no século XVIII. Então, quando eu perguntar para vocês, no simulado ou em qualquer outra atividade, como que estava a situação do Brasil no século XVIII, vocês vão saber, porque vão lembrar de todos esses pontos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal,
lembra que eu falei, por exemplo, lembra que eu falei que o Brasil, ele tinha que mandar, no mínimo, ele tinha que mandar 1/5 de toda a produção aurífera todo ano para Portugal? Certo, ele tinha que mandar 1/5, 20% para Portugal. Só que com o passar do tempo, eu quero que vocês reflitam. Se um lugar ele tem várias minas de ouro, eu vou só tirando, o que é que tem lá? Tem muito ouro lá dentro, só que eu vou tirando todas as toneladas. Qual a tendência? Do ouro acabar. E o ouro, com o passar do tempo, ele estava diminuindo. As pessoas estavam encontrando cada vez menos ouro nessa região de Minas Gerais. Então, o governo ele passa agora a instituir algumas reformas, que a gente vai ver já essa parte do ouro. Mas, primeiramente, ele resolveu impedir a modernização da colônia. O que é que significa? No século XVIII, o que é que está acontecendo na Europa? Revolução Industrial e Iluminismo, né? As ideias iluministas chegando em vários lugares, em várias colônias, né, da América Espanhola, em vários lugares da América Inglesa. Então, o povo de Portugal, a metrópole de Portugal estava ligada nisso, sabiam disso. Então, eles não queriam que essas ideias iluministas, por exemplo, e tanto revolucionários da Revolução Industrial, chegassem na colônia. Eles não queriam, eles tinham medo que isso acontecesse. Então, eles tentaram ao máximo impedir a modernização da colônia de Portugal, que era o quê? O Brasil. Então, por exemplo, ele mandou destruir, o Marquês de Pombal mandou destruir os teares que existiam na região das Minas, que é para eles não produzirem, para que eles ficassem cada vez mais travados no caminho à Revolução Industrial. Então, promoveu a demolição dos teares que existiam na região das Minas. Também proibiu a implantação de universidades no Brasil, não libertou as pessoas escravizadas, os africanos, e isso foi um dos fatores que impediu a modernização dessa colônia, certo? Então, ele começou a aumentar a pressão, começou a instituir mais e mais impostos, né? Então, se a população da colônia estava produzindo cada vez menos, a metrópole não entendeu isso, achava que a diminuição dessas coisas que estavam acabando era justamente por conta de desvios, de roubo do povo da colônia. Então, começou-se aí a aumentar os impostos sobre essa população, tá certo? E é aí que vão surgir várias revoltas internas aqui na colônia. Aí você diz, professor, revoltas internas? Como? Como é que isso vai acontecer? É inevitável, pessoal. É inevitável que haja revolta. É inevitável, porque a condição de vida do povo na colônia já não era lá das melhores. Aí vem o povo da metrópole e aumenta, só que aumentando os impostos, você quer o quê? A população vai se revoltar. Então aconteceram várias revoltas, teve a revolta de Vila Rica, tiveram várias revoltas coloniais, revolta de Vila Rica, né, que é conhecida como revolta de Filipe dos Santos, teve revolta do Nosso Pai, várias revoltas, certo? Muitas delas foram suprimidas. E também teve duas que se tiveram um grande destaque, que é a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Baiana. Pessoal, vamos lá. Essa é a parte que eu quero que vocês parem e anotem. Parem e anotem o nome desses dois movimentos, dessas duas grandes revoltas. Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, acontecida lá na Bahia. Então vamos lá. O primeiro deles é o quê? A Inconfidência Mineira. Mas antes de a gente compreender isso, a gente tem que entender a difusão do iluminismo no Brasil, certo? Porque, muito bem, o Marquês de Pombal proibiu a difusão das ideias iluministas, mas as pessoas que viajavam para a Europa, os colonos, eles começaram a ver que lá estava se difundindo as ideias iluministas na Europa. Eles viram a experiência da Revolução Francesa, viram a experiência da independência da América Inglesa, né? A independência das 13 colônias da Inglaterra, que futuramente virou os Estados Unidos. E eles também estavam vendo os movimentos de independência da América Espanhola, e também estavam vendo a questão, o exemplo da Revolução Haitiana, né? Que, se vocês não lembram disso, a gente revisa na próxima sexta-feira, mas eu sei que vocês lembram porque a gente já trabalhou sobre isso. Mas, então, as pessoas do Brasil que iam para a Europa, eles viam esses exemplos e começavam a discutir isso quando chegava aqui no Brasil.
Aí, por exemplo, aconteceu o quê? A formação de associações para discutir todos esses temas. Tanto as revoltas, as revoluções acontecidas no mundo afora, como também a situação política administrativa do Brasil. Vários temas, como o alcoolismo, a prostituição, tudo isso era discutido entre eles. E dentre isso, o poder político administrativo. Então, vamos lá. A formação dessas associações já acontece já no final do século XVIII, né? Que é a criação das associações para discutir as ideias iluministas, e o vice-rei do Brasil, ele diz: a galera está pensando demais, está discutindo demais, está criticando a gente demais. Então o que é que o vice-rei do Brasil faz? Ele fecha todas as associações. O que é que ele faz também? Prende todos os envolvidos nessas associações. Depois de um tempo, eles começaram a soltar essas pessoas. Essas pessoas foram submetidas às chamadas devassas. Devassas eram os julgamentos, eram as investigações. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa é acusada de ter cometido um crime. Aí o tribunal vai lá e vai analisar todas as provas, vão investigar profundamente para saber se essa pessoa realmente ela roubou ou não. Então essa investigação profunda é chamada de devassa. Então essas pessoas que estavam envolvidas nessas associações, elas foram submetidas às devassas. E depois de um tempo elas foram libertas, porque não tinha provas contra elas. Só que o que vai acontecer depois vai ser muito diferente. É o que a gente vai entender, conforme eu falei anteriormente, que é justamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá. Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira. Por que vai acontecer esse negócio chamado Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Vamos lá, eu falei que no século XVIII, conforme eles extraíam muito ouro, pessoal, presta muita atenção nessa etapa. Conforme eles tiravam muito ouro, a tendência era o ouro diminuir. Aí, essa população não estava, por exemplo, conseguindo suprir a necessidade da metrópole de mandar, por exemplo, 1.500 quilos de ouro por ano, né? Porque assim, se tirasse mais de 1.500 quilos de ouro, no caso as 10 arrobas de ouro por ano, tirasse mais, tem que mandar 20%. Mas, depois de um tempo, a coroa instituiu que o povo da colônia tinha que mandar 1.500 quilos de ouro todos os anos. Isso era chamado de derrama, né? Era chamado de derrama. Então vamos lá. A produção aurífera ela entra em declínio no século XVIII. E como era estabelecido o pagamento do quinto, depois foi substituído pela derrama, começaram a acontecer várias e várias conspirações contra o governo, né? Porque o governo estava só aqui, aumentando e aumentando os impostos. Então como é que a população ela vai conseguir se sustentar e pagar esses impostos aí? Então ela começa agora a surgir várias conspirações contra o governo, porque primeiro as pessoas elas estavam munidas das ideias iluministas, já estavam muito avançadas aqui no interior da colônia, e também começaram a ficar insatisfeitas com o aumento desse pagamento da derrama, que era as 100 arrobas, as 100 arrobas anuais pagas à colônia. Então vamos lá. Se tinha que pagar essa derrama, significa que o ouro extraído aqui dentro ia ficar muito pouco para suprir as necessidades dos grandes fazendeiros. Então, o que é que a coroa faz? A coroa portuguesa, ela diz: olha, se vocês não conseguirem pagar as 100 arrobas anuais, nós vamos tomar esse valor de todos aqueles fazendeiros que tiverem mais escravos. Então vamos lá, quem tiver mais escravo vai pagar mais, quem tiver menos escravo vai pagar menos, só que todo mundo vai ter que contribuir para o pagamento do valor dessas 100 arrobas de ouros anuais para mandar para a coroa. Então começaram várias conspirações para derrubar esse sistema. Então, vamos lá, se muitos dos fazendeiros tivessem pago as dívidas que estavam adquirindo com a coroa, muitos iriam entrar em falência. Então eles começam agora a se reunir clandestinamente, escondidos da coroa, para traçar estratégias de provocar revoltas na população
para primeiro, acabar com esse regime aí de pagar imposto e segundo, promover uma proclamação de uma República de Minas Gerais. Então, é um dos primeiros movimentos emancipacionistas que vão surgir no Brasil, certo? Eles queriam a emancipação de Minas Gerais, de Portugal e do Brasil. Queriam formar uma república independente. Isso já baseado em quem? Em quem? Na Revolução na independência dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Então eles começam a planejar esse conflito. Começam a espalhar para a população que quando viesse a cobrança da derrama, as pessoas agora começassem a se revoltar. E começaram a espalhar essa notícia da revolta. Aí, quando o cobrador da derrama veio cobrar a dívida dos colonos, um cara que era um dos planejadores da revolta, ele foi até o cobrador, procurou o cobrador da derrama e denunciou que estavam planejando armar uma revolta contra a coroa. Então, essas pessoas foram chamadas de inconfidentes por serem traidores da metrópole. Então, esses inconfidentes eles foram capturados e submetidos às devassas, né? Foram submetidos às devassas. Todos eles foram julgados depois de um tempo, só que nenhum deles foi condenado à morte. Porque ser condenado à morte era muito comum nessa época. Então, dos vários que foram capturados e julgados, somente um foi morto, foi condenado à forca. O resto ou foi preso ou foi exilado. Ou foi preso ou foi exilado. Entretanto, só um morreu, que foi um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, certo? Tiradentes foi o cara condenado à forca. Era um cara de menos condições sociais, né? Um cara de menos prestígio social, um líder militar também e tal. Ele tinha esse nome de Tiradentes porque ele era um dentista, mas ele foi condenado à forca, foi o único a ser condenado à forca com morte exemplar. Aqui a imagem dele sendo condenado à forca e aqui... Por que morte exemplar? Porque as pessoas eram esquartejadas e um pedaço estendido em cada esquina, para servir de exemplo para as outras pessoas. A outra revolta acontecida foi a Conjuração Baiana, mas essa revolta a gente vai estudar somente na próxima aula, tá bom? Por conta do tempo, mas a gente vai revisando aí. Então, pessoal, lembrem, mas não se enganem, a gente tem o feriado de Tiradentes, aconteceu essa aí, a condenação dele à forca, mas é importante a gente pensar, será que Tiradentes estava preocupado com a libertação dos escravizados? Será que ele estava preocupado com a população mais pobre? Ou ele era um burguês que estava preocupado em não falir, era um burguês que estava preocupado em não falir e manter os privilégios sobre a sociedade? Se o Brasil conseguisse se emancipar de Portugal, será que Tiradentes ajudaria a população mais pobre? Será que ele ajudaria os mais carentes? Então, é bom a gente refletir isso aí também, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Forte abraço para vocês.